Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor bendito, graças damos a Ti pelo Teu amor por cada um de nós, Senhor. Pai Santo, o Senhor nos resgatou de onde estávamos perdidos, Senhor Deus, no lamaçal do pecado, Pai Santo, sem rumo, Senhor Deus, sem direção, mas o Senhor nos deu, Senhor Deus, o privilégio de buscar em Ti, Senhor Deus, a sabedoria. Pai Santo, desejou a Ti, Senhor Deus, a nos amar e a nos buscar através do Teu Espírito para que pudéssemos, Senhor, ter vida e vida com abundância na Tua presença. É por esse amor, esse sacrifício, Senhor Deus, que o Senhor fez por cada um de nós ali na cruz, é que nós temos o gozo, o privilégio, o prazer e agradecer, Pai Santo, a Ti pela aquela cruz ali, Pai Santo, que não era do Senhor, mas o Senhor fez isso por amor a cada um de nós. E agradecemos a Ti, Senhor Deus, por cada um que está aqui reunido com o único propósito de cultuar a Ti. Pai Santo, que nós não deixamos que nada, Pai Santo, que seja lá de fora, venha trazer perturbação, mas que nós estejamos aqui inteiro, Pai Santo, com o único propósito de louvar a Ti. É no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, Pai Santo, possa completar em cada coração todos aqueles anseios, desejos, Pai Santo, de todos que estão aqui e os que vieram, Senhor, e venha, Senhor, a cultuar conosco, agora e sempre. Amém, Pai Santo. Como todos nós, né? A história nossa, ela é igual, independente da rotina ou da família que nós nascemos, ou lugar onde nascemos, mas nós éramos perdidos, éramos pecadores, né? Continuamos muitas vezes cometer algum tipo de pecado, algum delito, por muitas vezes não observar e não obedecer a Deus da forma que verdadeiramente é de um servo do Senhor. Quando nós observamos a palavra de Deus, e aqui nós vamos estar meditando em João, capítulo 14, e nesse texto fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vos sabeis para onde vos vou e conheceis o caminho. Nós, muitas vezes, quando nós deparamos com a realidade de estarmos em dúvida, e essa dúvida, ela pode ser ocasionada em todo momento na nossa vida, devido à circunstância que é colocada ao longo do nosso caminho. E muitas vezes a gente costuma a perder o foco e começamos a negligenciar, a turbar, né? A duvidar da promessa que Deus fez para cada um de nós, que Ele ia preparar um lugar e que voltaria e levaria nós para que pudéssemos estar junto dele. Hoje, na lição da manhã, nós tivemos o privilégio de ter uma lição maravilhosa, como sempre, para a edificação do nosso espírito. E a gente, nós tivemos o privilégio e, como sempre, temos a oportunidade de ver a meditação da palavra de Deus, quando Jesus Cristo fala assim, que eu e o Pai somos um, e quem me vê, vê o Pai. E muitas vezes a gente, como aqueles ali que eram discípulos dele, interrogou para ele que ele queria ver o Pai, e ele declara assim: eu estou convosco há quanto tempo e vocês não me conhecem? Não sabem que eu sou a mesma pessoa?
E quando muitas vezes a gente depara com a realidade, eu não sou capaz de fazer o que Cristo fez. E Ele declara que nós somos, pelo Espírito Santo, o que nos enviou a Ele, que nos separou para que pudéssemos chegar a Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos aceitar da forma que nós éramos, e nos lavar com o sangue dele, e nos purificar de todo o pecado, para que nós pudéssemos viver a glória nessa vida, prestando um culto a Deus de adoração e permitindo que o Espírito Santo pudéssemos criar essa comunhão para com o Pai. Muitas vezes a gente turba o nosso coração e negligencia, porque nós não estamos muitas vezes numa unidade com o Espírito Santo. E a gente fala assim: Jesus é homem e foi homem como nós aqui na terra. Ele se humanizou, mas ele tinha uma virtude que muitas vezes nós deixamos ela à parte da nossa vida. Ele tinha uma comunhão diária, constante. Ele não apartava o pensamento, o espírito dele da presença do Senhor. E muitas vezes nós, ao longo do percurso da nossa vida, nós deparamos com tantos afazeres, com tantos projetos, que nós deixamos um pouco de lado a comunhão com esse Espírito. E aí que muitas vezes vem aquela fragilidade em nosso coração, aquele anseio, aquela fadiga em nosso espírito de falar assim: eu não dou conta. Mas se verdadeiramente nós fizermos e sermos imitadores de Cristo, como ele declara que se for imitador dele, nós teremos capacidade de fazer e fazer coisas até a mais, porque nós estamos aqui. E o milagre que muitas vezes nós almejamos que esse Deus, esse Jesus, venha nesse momento fazer, nós esperamos milagre extraordinário, porque maior milagre que é nos salvar do fogo do inferno. O milagre da salvação. E muitas vezes nós passamos despercebido. E aí a gente, continuando na lição aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me conhecesses a mim, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheces e tendes visto. Jesus declara que se conhece ele, conhece o Pai, porque ele e o Pai é a mesma pessoa. Como que a gente pode muitas vezes falar assim: ah, mas Jesus era homem, é humanizado? Mas uma coisa que ele tinha na vida dele era a unidade no Espírito, e muitas vezes nós perdemos essa oportunidade de ser imagem e semelhança dele, nessa função de sermos dependentes e de viver em união com ele através do Espírito Santo. E aí que muitas vezes a gente deparamos com essa dúvida e turbamos o nosso coração. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizeis tu, mostra-nos o Pai. Nós muitas vezes estamos querendo coisas que, quando Jesus, na crucificação dele ali, falou: está tudo consumado, ele nos outorgou e nos garantiu que tudo estava pronto. Cabe a nós buscar o entendimento e não ficar negligenciando, e ter essa busca no Espírito, e não turbar o nosso coração, não turbar a nossa mente, e crer nessa verdade. Jesus veio como um homem, mas um homem obediente, à obediência a Deus. E quando nós muitas vezes deparamos que a falta de obediência a Deus, a falta de comunhão a Deus, é que nos leva muitas vezes a fraquejar. E muitas vezes nós começamos a procurar em outros caminhos, mas ele nos declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Mesmo nós que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, que temos a certeza
que Ele nos garantiu isso, e nós temos a comunhão, que o Espírito Santo habita em nós, nós somos tabernáculo, templo de habitação do Espírito Santo. Muitas vezes nós pegamos com interrogações, e essas interrogações muitas vezes nos levam a deixar de crer na promessa do nosso Senhor. E é isso que nós devemos observar, que Jesus, em todo momento, Ele não negligenciou a presença de Deus na vida dele. Todo momento, quando Ele ia fazer algo, Ele primeiramente Ele pedia a Deus. E muitas vezes nós fazemos as coisas, e depois que nós damos com a parede na nossa frente, com a cara na parede, é que a gente tem o resultado e as decepções, aí que nós vamos buscar a Deus. Então, buscar a Deus primeiro, em primeiro lugar, crer que Ele é poderoso para que possa fazer com que nós, como humano, podemos viver a vida de Cristo aqui na terra, porque Ele nos garante através do Espírito Santo. Aqui no texto de Coríntios, capítulo Coríntios 9, no versículo 24 e 25, nos dá um exemplo de como nós poderíamos demonstrar um pouco da nossa corrida, nossa busca à perfeição, para que possamos, isso é o apóstolo Paulo falando: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcançais. E todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Nós, igreja, qual das coroas que nós vamos ter como objetivo de buscar? Vamos competir como os competidores, os atletas que se esmeram. Todos aqui sabem que um atleta, ele se dedica em torno de 8 a 10 horas para poder fazer o quê? Chegar ali na Olimpíada, prestar numa atividade lá que ele escolheu, competindo com várias outras pessoas, e aí ele depara com a realidade. O primeiro lugar ele não conquistou, o segundo lugar não conquistou, aí ele conquistou o terceiro lugar, que é uma medalha de bronze. Quem de nós aqui já não presenciou que o que ganha medalha de bronze chega na cidade dele ou no estado dele, ele não é carregado pelo corpo bombeiro ou para a cidade, ele ganhou de bronze, ele não ganhou de prata e nem de ouro, mas ele foi um medalhista, ele conseguiu fazer aquilo que estava no coração dele, ele ganhou uma medalha, ele foi honrado, foi coroado por aquela medalha, por aquele objetivo que era o que foi dito aqui, uma coroa corruptível, que o ferrugem, a traça corrói. Mas nós estamos buscando competição com esse afinco, esse desejo, essa vontade de sermos obedientes e de sermos prestativos e prestar um culto de louvor e adoração com qualidade. Estamos aqui hoje para prestar um culto de adoração e de louvor ao nosso Deus? Glória a Deus. Estamos, então vamos alegrar e animar e dar glória a Deus, que é o motivo da nossa presença aqui nesse local. Que Deus seja louvado e abençoado. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor bendito, mais uma vez na Tua presença, Senhor Deus. Agradecemos a Ti. E cada um, Pai, que chegou aqui, Senhor, com o único propósito de ouvir a Tua palavra. Pai Santo, não deixe, Senhor Deus, que a Tua mensagem, Senhor Deus, seja barrada, mas que o Espírito Santo possa fazer com que encontre guarida, Senhor, em cada coração e traga, Senhor Deus, o discernimento. Não deixe que o coração fique turbado, fica incrédulo,
mas que a tua palavra traga qualidade, credibilidade, Senhor Deus, para que possa cada um, Senhor Deus, edificar a fé dele em ti, na tua palavra, no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, querida igreja, que fico muito feliz de estar aqui novamente, poder, juntamente aos irmãos, louvar o nome do nosso Senhor. Quem mais aí fica feliz por isso? Glória a Deus. Gostaria de convidar nesse momento a se colocar de pé. Vamos adorar ao nosso Senhor. Sabemos que não há nada melhor do que estarmos perto de Deus. E também estamos aqui neste momento mais próximos do Senhor, também estamos em comunhão. Quero te convidar nesse momento a entregar ao Senhor, entregar a Deus tudo aquilo que tem lá no íntimo do teu ser, tudo aquilo que te impede de se aproximar mais dele. Que neste momento você possa deixar aos pés de Jesus, que você possa deixar aos pés da cruz, para que possamos prosseguir juntos até o dia do Senhor. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. A ti, Jesus, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que há em mim. Nós quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Independente dos nossos momentos, das situações que passamos, nós devemos sempre voltar ao Senhor com um coração grato para engrandecer o teu santo nome. Que possamos sempre olhar para trás e ver o quanto o Senhor tem feito por cada um de nós que aqui estamos hoje. Amém? Sabemos que em nossas vidas a gente passa por muitas batalhas, a gente passa por alguns momentos desafiadores, mas nós sabemos que se não tivermos Cristo conosco para enfrentar cada um desses momentos, facilmente a gente é vencido. Mas sabemos também que aquele que persiste firme no Senhor, ele obtém a vitória. Amém? Então, igreja, mantenha-se firme e mantenham-se esperançosos, pois o dia do Senhor virá e a sua justiça governará para sempre. Amém? Vamos declarar que o leão de Judá venceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. E ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se um júbilo em todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ei, ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão, assim Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é da nossa vitória, da nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra.
Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Solta os montes devagar, que o Senhor vai guiar. Solta os muros para mim, os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Seque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que momento bom. Eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos, que você parasse para refletir por um breve momento como tem andado a sua vida, como você tem se apresentado perante o nosso Deus. Que você possa nesse momento se perguntar: aonde nós temos depositado a nossa confiança? Onde nós estamos depositando as nossas esperanças? Onde temos descansado? Será que nós temos descansado no Senhor? Ou será que nós temos sido engolidos pela turbulência desse mundo? Temos confiado em nós mesmos, no nosso próprio entendimento? Você que tem se sentido cansado, você que tem se sentido sem rumo, sem esperança, saiba que há uma oportunidade para você. O Senhor nessa noite Ele se apresenta de braços abertos para te ajudar. Se em algum momento da caminhada você esqueceu sobre isso, como é confiar nesse Deus, esse é o momento de você voltar a deixar o Senhor governar a sua vida, deixar o Senhor controlar os seus passos. Aquele que sonda os nossos corações, Ele é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa situação. Declare a Ele nessa noite conosco. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. É meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Recaio em tua graça, eu recaio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Deus querido, Deus santo, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque só em ti nós temos o descanso verdadeiro.
Te agradecemos, ó Deus, que em meio às lutas, às dificuldades que cada um tem passado, mas nós descansamos no Senhor. Nós sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Te agradecemos porque enquanto estamos aqui, o Senhor tem cuidado dos nossos lares, daqueles que estão em casa, ó Deus. Nós confiamos que o Senhor está guardando, o Senhor está cuidando. Nós entregamos os nossos familiares, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, aqueles que estão, ó Deus, passando por alguma luta, Senhor, que estão lutando contra enfermidades, contra vícios. Ó meu Deus, visita os nossos lares, Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Visita a família de cada um aqui. O Senhor conhece o coração de cada um. Aquele que às vezes está com o coração entristecido, Senhor, amargurado, passando por lutas, ó Deus, mas que nós possamos continuar firmes, ó Deus, crendo que o Senhor é o nosso descanso e que o Senhor está ao nosso lado, nos ajudando na nossa caminhada. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este momento, em nome de Jesus que nós oramos e cremos. Amém. Neste momento a igreja pode se sentar. Vamos aplaudir o nome do Senhor pelo que Ele tem feito no nosso meio essa noite. Temos agora o nosso momento missionário. Boa noite a todos. Graça e paz, amém? Todos felizes com Jesus? Amém. Meus queridos, mais um momento missionário, né? Hoje a gente tem um vídeo de um testemunho que impacta vidas. Quero que neste momento você preste bem atenção, né, nesse vídeo que será transmitido, para a gente poder acompanhar um pouco do que está sendo feito em missões nacionais e que possamos ser participativos desses momentos. A gente vai assistir um vídeo bem curto. Eu passei por alguns lugares para ir descobrindo que era uma família. Eu tinha medo, né? Porque eu fiquei muito tempo fora. Saí de uma vida normal, fui para uma vida do crime, literalmente. Eles me mandaram para a penitenciária feminina da capital. E lá eu fiquei 23 anos, 25 anos da minha vida. Uma vez no leito de morte da minha mãe, pediu no leito de morte que era para eu estar tomando conta da minha irmã. E de lá pra cá eu comecei a procurar ela, né? Aí tinha vezes que ela vinha pra casa, a gente conversava, falava um pouco com ela, e daqui a pouco ela sumiu de novo. Minha mãe tinha morrido, eu não sabia onde estavam os pequenos, que agora eram grandes, não sabia onde eles moravam direito, então eu ia voltar para onde? Voltei para de onde eu saí, para o centro da capital. Aí fiz um propósito com Deus e comecei a pedir para minha irmã, né? A oração tem muito poder. Ele procurava essa irmã e eu acho que de alguma maneira ele pedia para Deus para que cuidasse dela. Então eles oravam por mim. A Cristolândia achou ela e muita briga, muita luta, entraram em contato comigo. Quando teve o primeiro contato, é meio estranho, né? Falei, realmente eu fiquei, de novo, você está fazendo papel de bobo? Desse dia em diante eu comecei a acompanhar ela até hoje. Conhecer a Sílvia, como eu a conheci, era necessário. Para hoje a gente estar vivendo o que a gente está vivendo com ela em casa. Devido a ela, a nossa fé se fortaleceu mais ainda, né? A gente se apegou mais a Deus. E ela pesava 36 quilos, onde ela tinha um apelido que era a bruxa da Cracolândia. Conheci a Sílvia naquela situação. Aí você vê que a pessoa está mudando, né? Você confia, sabe que a pessoa está mudando, fica mais fácil, né? Aqui a Sílvia ela tem sido uma bênção em nossas vidas, porque ela nos ensina o tempo todo e ela também aprende conosco. Se você não tiver apoio da família também, esquece.
Então muitos que tem aí que existe outras Silvias por aí, se a família não apoiar fica difícil também. Aqui é a Ju, minha sobrinha, pequenininha. Aqui estou eu, meu neto que faleceu, e o Juan, o caçula. Aqui é a minha sobrinha, que ela ali, ó, é essa aqui, a Juliana, e a minha filha, o meu neto, meu irmão, o Breno, a Juliana, a Alvemira. Essa daqui era eu quando estava na rua, né? Aqui sou eu no dia do meu batismo. E aqui atrás sou eu. Aqui sou eu também com a diretora do CIEM. E aqui é eu, Maria Helena e o pastor Ezequias. Eu me sinto feliz. Eu vejo a maravilha e o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida. E tudo que ele fez por mim, né, ele está fazendo até hoje. Mas a nossa rotina é essa, né? Quando a gente consegue tomar o café da manhã juntas, a gente faz o nosso devocional. Se não, a gente vai se falando durante o dia, uma vai contando para a outra o que fez, como entendeu a palavra. Costuro, eu gosto de costurar. Eu passei por alguns lugares para ir descobrindo que era uma família. Eu tinha medo, né? Porque eu fiquei muito tempo fora. Eu fiquei tudo fora. É bom, é gostoso. É uma vida que eu não tive, né? Por isso que eu falo, quem acredita, quem tem fé, pede, não existe nada impossível para Deus. Não existe a pessoa que não tem jeito. Para Deus todo mundo tem jeito, até o fôlego. Quando você tiver fôlego de vida, você tem jeito. Isso que você se entregue, e ela é uma prova viva, né? Pelo que eu já passei com ela, o que eu já vi, vocês conhecem essa parte dela hoje, eu conheço a Silvia agora. No passado eu conheci, eu acompanhei. Então eu posso falar para vocês, tem jeito, todo mundo tem jeito. Não desacredita de ninguém, não desista de ninguém, porque todo mundo tem jeito. Glória a Deus, porque Deus jogou o pastor Fernando lá no meio da Cracolândia e protegeu ele para que nada acontecesse, mas brotou no coração dele esse projeto que me tirou tantos e vai tirar mais outros tantos daquele lugar. Parabéns para Cristolândia. Amém, meus irmãos? O poder do Espírito. A mensagem pregada domingo passado no Evangelho alcançando a todos. Ali é um espelho disso, o Evangelho alcançando a todos. E alcançou a vida da Silvia. Isso é a Junta de Missões Nacionais através da contribuição da Missões Nacionais. Aquilo que você contribui. É feito isso na Cristolândia. Eu tenho alguns dados aqui sobre a Cristolândia, que em 2023 foram 86 mil pessoas atendidas, mais de 1 milhão de refeições entregas, mais de 1.900 acolhidos, e hoje tem unidade da Cristolândia nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Bahia, Alagoas e Pernambuco. E o trabalho feito ali pela Cristolândia para ter um testemunho magnífico desse, pelo poder do Espírito, são 3 etapas, onde tem ali a abordagem social, onde o pessoal vai nas Cracolândias, abordam pessoas, mostram para ela o poder do Espírito Santo, leva até a missão, onde é dado banho, refeição, corte de cabelo, roupa, sapato, todo aquele trabalho de higiene. Depois é para a fase 1, onde vai fazer a desoxidação, tirar todo aquele desejo das drogas, e após um período de 12 meses, vai para a fase 2, para recolocar essa pessoa novamente na sociedade, com cursos, aprendizado, coisas magníficas, para que no final de tudo, através do poder do Espírito Santo, a gente possa ter testemunho, como a Silvia. E eu sei que no longo do tempo, muito mais testemunho nós iremos ver e ouvir. Mas isso só pode acontecer, porque no Brasil inteiro, em cada cantinho, tem uma igreja batista com os irmãos, servos de Deus, contribuindo para que isso aconteça. E o alvo de missões nacionais desse ano é de 19 milhões para ser arrecadado e usado no próximo ano. Então, se você abre o teu coração aí e possa contribuir,
e ofertar com missões nacionais para essa campanha maravilhosa, para que possamos juntos ser participativo em missões e ser participativo em testemunhos maravilhosos como esse que a gente acabou de assistir. Queria chamar o Ministério de Louvor para cantar a última canção, e a gente vai fazer uma oração para que o Senhor abra o nosso coração a respeito de missões, a respeito de arrecadações, para que o Evangelho seja alcançado a todos e que os missionários recebam de todos nós uma parcela daquilo que nós temos para poder desfrutar do Evangelho por todo o Brasil. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos que o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Oramos ao Senhor neste momento, que o Senhor venha abrir o nosso coração, que possamos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para poder ofertar ao Senhor, entregar, Senhor Deus, aquilo que tudo que o Senhor nos dá, para que entregamos para missões, que possamos, Senhor Deus, entregar o dízimo, oferta, Senhor Deus, de coração limpo, e que possamos fazer isso neste momento, Deus, com alegria no nosso coração, e crendo que somos participativos em missões. Tudo aquilo que nós ofertamos é usado para o teu reino, para a tua glória. Da mesma forma, Senhor Deus, que essa casa de oração aqui aberta, para a glória do Senhor, para que juntos estamos aqui, reunidos, glorificando o teu nome, Senhor Deus, e expandindo o Evangelho por todas as 7 lagoas, pois oramos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Os irmãos agora têm oportunidade, né, de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Graças a Deus, igreja. Amém. Acabei de fazer aquilo que quem trabalha com transmissão não gosta. Passei na frente da câmera ali. Deus abençoe, Israel. Chamar os meninos, vem cá. As crianças, do lado de cá. Vem do lado de cá, que eu vendo a transmissão lá, eu percebi que vocês não estão saindo na transmissão. Quero que vocês saiam também. Alguma criança vai orar hoje? Você ora? Quer orar? Não? Alguma criança quer orar? Alguém vai orar pelas crianças? Chamar o Cláudio aqui. Ah, você quer orar? Então ora. Deus, obrigado todos nós tá aqui e a pessoa, todos nós. Amém. Amém. Podem ir lá. Deus abençoe.
Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Vamos ver o resultado, ou a continuação do que aconteceu com Pedro na semana passada. Para a gente recapitular, Pedro, no capítulo 10 de Atos, ele é confrontado por Deus através de uma missão, onde Deus desce um pano com vários alimentos que são considerados pelos judeus como alimentos imundos. Animais, répteis, aves, que os judeus não comem de forma alguma, porque consideram que aquilo pode trazer algum tipo de problema para eles no seu relacionamento com Deus, que são alimentos que foram proibidos quando eles ainda estavam andando pelo deserto, e Deus orientou que eles não comessem esses animais. A gente precisa entender que Deus cuida também da nossa saúde, e a orientação de Deus para aquele povo, principalmente, era por causa da sua saúde. Então Deus orientava, o povo precisava obedecer, e quando Deus fala para a gente cuidar da nossa saúde, e a gente não obedece, estamos cometendo pecado. Os judeus tinham essa ideia de vários animais. Eu dei o exemplo na semana passada do porco, por exemplo. Os judeus não comem de forma alguma carne de porco. Obrigado, minha irmã. Porque eles consideram uma carne imunda. E realmente a carne de porco, se você comer muito, você pode ter alguns problemas, como por exemplo furúnculos. Porque a carne de porco, quimicamente falando, não espiritualmente, ela contém muita energia prejudicial para o corpo humano. Então, se você exagerar na carne de porco, você pode ter alguns problemas de saúde. E os judeus não comem carne de porco até hoje. Eles evitam essa carne. Então, desce um pano com esses animais e Deus fala: coma isso que eu estou dando para vocês. E ele fala: eu não vou comer porque isso são coisas impuras. E Deus fala: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E isso acontece por 3 vezes. Então aparece na porta da casa de Pedro um homem de Jope e pede para que Pedro vá até a casa dele. E então Pedro, obedecendo a orientação do Espírito Santo, vai até a casa desse homem gentil e ora por essas pessoas, e então eles se convertem, e acontece a terceira grande descida do Espírito Santo, que é nos gentios. Então os gentios recebem o Espírito Santo. Estão lembrados? Quem esteve aqui está lembrado. Quem viu também depois está lembrado. Vamos ver agora no capítulo 11 o decorrer dessa história. Pedro agora vai se encontrar com os outros cristãos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso repetiu 3 vezes. E de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, e lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, e que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se
e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judeia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela traz transformação aos nossos corações. Pai, a tua palavra é ela que nos traz a transformação de vida. É através dela que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós abrimos os nossos corações para que o Espírito nos mostre aquilo que nós precisamos entender hoje. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a igreja está crescendo no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja está em uma expansão enorme. A igreja está se multiplicando. Tanto que, quando Pedro orou, falavam-se em quantos? 3.000, depois 5.000. Após isso, parou-se a contagem. Por quê? Porque a igreja estava crescendo exponencialmente, ou seja, ela estava se multiplicando. Um ganhava mais um, que ganhava mais um, que ganhava mais um, que ganhava mais dois, que ganhava mais um, que ganhava mais três. E isso ia crescendo exponencialmente até se perder a conta. A partir disso, Deus resolve então alcançar aqueles que não são do povo de Israel, que eram chamados de gentios. Aqueles que são chamados pelos judeus, ou eram chamados pelos judeus de incircuncisos, aqueles que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, aqueles que até então a única possibilidade de relacionamento com Deus era a inimizade, sermos inimigos de Deus, de não termos nenhum tipo de laço com o nosso Deus. A igreja se multiplicava, e a igreja em Antioquia, que é uma que nós estamos falando aqui também, ela se expandiu através da comunidade cristã que ia crescendo. Pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Cristão é aquele, engraçado que o ão, na verdade, é considerado um diminutivo, né? Quando você fala um cristão, é um pequeno Cristo. Então, quando você é chamado de cristão, as pessoas estão dizendo, ou quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu sou um pequeno Cristo. Eu sou aquele que tenta copiar, aquele que copia, aquele que faz de tudo para copiar, aquele que procura copiar a Jesus Cristo. A igreja, ela se multiplicava porque ela é baseada em alguns pilares. Entre os dois que nós vamos ver aqui, ou que nós estamos falando muito, é sobre o pilar da oração e da evangelização discipuladora. O que é uma evangelização discipuladora? Quem nunca ouviu falar, se trata de uma evangelização onde eu falo para a pessoa a respeito de Jesus Cristo e não deixo a pessoa
mais sozinha, até que ela tenha entendido completamente quem é Jesus, qual é o plano de Jesus para a humanidade. Isso é discipulado. Eu ensinar a pessoa os princípios do Evangelho. Lembram que alguns dias atrás eu falei que nós erramos na grande comissão? Portanto, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Nós fazemos o seguinte, nós ensinamos e depois batizamos. E aí nós temos o costume de ensinar, ficar com essa pessoa até o dia do batismo. Acabou o batismo, boa sorte, vai com Deus. E na verdade, nós precisamos batizar e discipular essa pessoa por um certo tempo, até que a pessoa tenha maturidade. Quanto tempo? Não sei. Algumas pessoas serão durante alguns meses, outras precisarão de alguns anos. Mas nós precisamos ter discípulos. Vamos ler novamente o versículo 19 até o 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meus queridos, olha que interessante. Às vezes nós queremos pregar para algumas pessoas que nós temos um estereótipo. Algumas pessoas acham que tem que pregar somente para morador de rua. Outros acham que tem que pregar somente para pessoas pobres. Outros acham que tem que pregar somente para os seus amigos. Outros acham, enfim, várias pessoas têm alguns princípios que acham que deve pregar para uma certa classe de pessoas. O que não pode acontecer, e eu não vejo erro nisso, eu creio que cada um tem um chamado para pregar para um certo tipo de pessoa. As pessoas que estão na Cristolândia, elas têm um chamado enorme para pregar para moradores de rua. O que não pode acontecer é que quem está na Cristolândia fechar os seus olhos para pessoas diferentes daquele alvo que Deus chamou ele. Se eu fui chamado para pregar para dependente químico, eu não posso fechar os meus olhos para quem não é. Se eu tenho chamado para pregar para pessoas mais pobres, eu não posso fechar os meus olhos para as pessoas que têm uma condição melhor. Se eu tenho chamado para pregar para prostitutas na rua, eu não posso fechar os meus olhos para quem não tem essa prática. O que estava acontecendo com os cristãos nessa época era que muitos fechavam os olhos e queriam pregar somente para os judeus. Prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Tem uma frase muito interessante que diz assim: prega o evangelho em todo o tempo, se for necessário, use palavras. Se for necessário, use palavras. Porque nós seremos a única Bíblia que muitas pessoas lerão em toda a sua vida, através dos nossos exemplos, dos nossos gestos, do nosso testemunho, da nossa ação com as outras pessoas. E por muitas vezes nós achamos que nós devemos agir de uma certa forma, nós devemos dizer o evangelho somente para algumas pessoas. Fechamos um tipo que nós escolhemos e achamos que a partir dali nós não devemos mais. Nós achamos às vezes até que algumas pessoas nem merecem ouvir o evangelho. É pesado isso, não é? Mas como igreja isso acontece. Lembram do pastor que foi fazer uma oração para o Lula? Lembram? Foi massacrado. Eu no lugar dele faria a mesma coisa, ia lá orar pelo presidente. Porque a nossa obrigação como cristão é proclamar o evangelho. Onde nós formos chamados para pregar o evangelho, nós devemos ir. Nós não podemos escolher quem vai ouvir ou não a palavra de Deus. Nós não podemos escolher quem nós vamos falar ou não a respeito de Deus. Senão nós vamos ficar igual as pessoas que são ímpias. Ou seja, nós tratamos hoje os ímpios como os judeus tratavam os gentios. Isso não pode acontecer em uma igreja.
A igreja de Cristo Jesus trabalha com todos, conversa com todos, fala com todos, sem distinção de credo, cor ou etnia. Qualquer prática pecaminosa, isso não pode segurar a igreja. A evangelização é o primeiro ponto que atravessa fronteiras. Vamos ler o texto que eu falei anteriormente, Mateus 28. 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu vou mudar a palavra aqui de nações para todo tipo de pessoa. Vão e façam discípulos de todo tipo de pessoa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Foi uma ordem de Jesus. Nós não podemos ter distinção de pessoas. Nós não podemos achar que nós, como cristãos, ou como pessoas que têm o Espírito Santo, podemos deixar para falar de Deus somente para A ou para B. Não, esse aqui é o meu amigo, eu vou falar de Jesus para ele. Aquele meu vizinho chato, que fica colocando funk o dia inteiro, aquele ali eu estou orando para Deus levar depressa. Não podemos ser assim, igreja. Nós precisamos também falar para esse vizinho, para o traficante que fica na esquina da sua casa, vendendo droga, aliciando menores. Nós precisamos falar do evangelho para essas pessoas também. Para todas as pessoas. Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão chegar até Jesus se nós, a igreja, que nós somos escolhidos, gente, para falar de Deus? Gostei muito da palavra do irmão Isaías. Nós não precisamos fazer nada, porque nós já temos a nossa vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né, meu irmão? E nós ficamos sentados panguando. E as pessoas que vão ganhar uma coroa que é corruptível, que só fica nesse mundo, que a traça e a ferrugem comem, que o ladrão leva embora, eles colocam com todo afinco, pegam com toda a força e vão atrás. E nós que estamos com a vida eterna nas mãos, garantidas por Cristo Jesus, nós não fazemos nada. Precisamos avançar, precisamos correr para alcançar outras pessoas. A igreja foi dispersa por causa da perseguição. O texto fala, depois da morte de Estevão começou uma grande perseguição aos cristãos, encabeçada por Paulo. E mesmo ele saindo, essa perseguição diminuiu durante um tempo, mas depois voltou novamente. Essa perseguição fez com que os judeus deixassem as suas casas, o lugar que eles moravam, e começaram a pregar o evangelho em vários lugares. Nós, como igreja, nós precisamos entender que nós moramos em vários lugares da cidade. Tem gente aqui que mora no Catavento, tem gente que mora no Verde Vale, Bernardo Valadares, Mata Grande. Esqueci de alguém aqui que mora em um lugar diferente? Onde? Bálsamo. Bem longe, né? Você mora onde, querido? Canadá. Internacional, visita internacional hoje. Mora no bairro Canadá. Meus queridos, a igreja de Deus está espalhada sobre todos os lugares de Sete Lagoas. Todos os lugares. Mas o problema que nós enfrentamos como igreja é que estamos fazendo somente membros de igreja, nós estamos fazendo discípulos de Cristo Jesus. Olha o problema. Estamos fazendo simpatizantes do evangelho, e não pessoas que têm maturidade. E aqui é o segundo ponto que eu vou entrar com vocês. A igreja precisa gerar discípulo, porque o discípulo, ele é maduro. Qual que é o maior objetivo do discípulo? Ser igual ao seu mestre. Quem aqui quer ser igual a Jesus? Amém. Quem aqui tem se esforçado para isso? As mãos foram menos agora.
Precisamos esforçar, correr mais, dar mais. Cantamos, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. Até 8h30. Deu 8h35, acabou Jesus. Acabou Jesus. Nós como igreja, como cristãos, não podemos ser assim. Porque o discípulo maduro, ele quer ser igual ao seu mestre. Vamos ler os versículos 25 e 26. De Atos 11. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Olha aí a imitação. Eles conseguiram imitar a Cristo e foram chamados de pequenos cristos, cristãos. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos alcançar maturidade. E aí a maturidade, meus queridos, eu estava no congresso, no retiro de pastores, e então ele estava falando sobre andando com tanque vazio. É um livro sobre estresse, sobre burnout. Burnout é uma palavra em inglês que se chama queima total. E é quando você trabalha e você se queima totalmente, e você não consegue mais trabalhar, você começa a ter crises e por aí vai. E ele falando para pastores, ele disse que há algumas coisas que irritam ele. Uma das coisas que irrita ele é quando ele prega, chega no final do culto, um irmão chega para falar com ele, ele acabou de pregar sobre um assunto, o irmão chega para ele e fala: pastor, eu estou com um problema. Qual o problema? O mesmo problema que ele pregou durante o culto todo. Mas meu irmão, você não prestou atenção na pregação? Não, pastor, não prestei atenção na pregação. Conversar para os irmãos uma coisa que me irrita: crente imaturo. Não estou falando de novo convertido. Estou falando de irmão que está há 30, 40 anos na igreja e é cheio de porque fulano falou assim comigo, porque ciclano, tananã. E eu fico olhando para a cara do irmão pensando assim: você é o perfeito, né? O próprio Jesus Cristo aqui na terra, não erra com ninguém. Meus irmãos, nós devemos deixar de ser imaturos como crianças. Meu irmão não me cumprimentou hoje, você foi lá cumprimentar ele? Não, ele não me cumprimentou, eu também não cumprimentei, então você também está igual a ele. Vou levar você perto dele lá, vocês dão a mão. Vamos dar a mão, 1, 2, 3. Nós não podemos ser imaturos, meus queridos. Nós não podemos ser cheio de não me toques, cheio de meu temperamento sanguíneo aqui está querendo falar, eu estou segurando ele. Tem que ser melindroso, meu irmão. Sabe por quê? Porque senão eu falo alguma coisa aqui, aí eu vou ter o mesmo problema que eu estou falando, crente imaturo. Muitos não veem como um confronto, veem tudo como uma afronta. Infelizmente, nas igrejas, aqui, graças a Deus, eu tenho pouquíssimos problemas com isso. Pouquíssimos. A maioria daqui são pessoas que são boas, são tratáveis. São pessoas que a gente conversa, chega num acordo que devemos seguir a palavra de Deus, aquilo que Ele orientou. Mas, enfim, precisamos pedir sabedoria para Deus. Nós não podemos ser imaturos, meus queridos. Às vezes a pessoa fala alguma coisa com você, você fica irritado.
às vezes fica medindo, sabe, disputando um entre o outro. Aqui, gente, não é disputa. Aqui não é quem faz não tenho problema com isso, mas vou dar um exemplo que eu não tenho problema, eu posso dar exemplo, né? Aqui não é quem faz uma cantina mais gostosa do que o outro. Graças a Deus aqui todas as irmãs da cantina são muito boas umas com as outras, então eu posso dar esse exemplo. Mas eu já tive problema em outro ministério, em que as irmãs da cantina ficavam disputando. Ah, porque fulana faz assim, eu faço assim, não dá para eu com ela na cozinha, tananá, parará. Meus irmãos, aqui não é um campeonato Masterchef. Quem cozinhar melhor vai para o céu de cavalo de Eliseu lá. Não tem isso. Aqui não tem quem canta mais bonito ou menos bonito, quem toca mais, quem toca menos, quem prega melhor, quem prega pior, quem ora melhor, quem ora menos. Não tem isso dentro da igreja, meus queridos. Quando existe essa disputa, é sinal de imaturidade. E eu vou dar um recado para vocês aqui. Quem chega com esse tipo de conversinha perto de mim, eu já corto na hora. Eu não aguento disputas dentro de igreja. Já basta as brigas de disputa quando nós temos gincana, né? Né, Sávio? Já basta ali a rivalidade quando nós temos gincana. Meus queridos, o trabalho de Deus é para um só, é para Deus, é para Jesus Cristo, é para a honra e glória dele, não é nada para você. Você pode chegar aqui e cantar o mais bonito que for, a honra não é sua, a glória não é sua. Eu posso chegar aqui e fazer uma oratória muito boa, fazer uma pregação que as pessoas chorem, se convertem. Não é para mim, é para Ele. Isso é falta de maturidade. Competição dentro de igreja é falta de maturidade. E nós, como igreja, nós precisamos ser maduros. Precisamos criar maturidade. Eu não posso ficar com receio de chegar perto do irmão, porque se eu conversar com ele a respeito de um problema, ele vai ficar um mês sem vir à igreja. Não podemos ser isso dentro da igreja. Sabe como que a Bíblia chama isso? Homem de dura o quê? Serviço. É aquele que não abaixa a cabeça e fala assim, realmente eu estou errado. Serviço assim, ó, baixa a cabeça. Realmente eu estou errado. Nós precisamos ser pessoas maduras. E a maturidade vem a partir do tratamento. Vem a partir do crescimento espiritual. Vem a partir do relacionamento. Se nós nos relacionarmos uns com os outros e termos a Bíblia como nosso alvo, como nosso direcionador, nós vamos criar maturidade. A igreja madura, ela vai falar para outras pessoas sobre o que Cristo fez com ela, em 2 Timóteo 2,2, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Em Colossenses 1,28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. Maturidade. Maturidade. Não podemos ser como crianças, levadas pelo vento de doutrinas. Não é isso que Paulo orienta? Não podemos ser como crianças. As pessoas confundem quando Jesus diz que aquele que não for como uma criança não entra no reino dos céus. Ele está falando sobre pureza, sobre inocência. Não está falando sobre meninice. O próprio Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança. Agora que eu sou homem, eu preciso pensar como homem. Terceiro ponto, meus queridos. O envolvimento no cuidado com o próximo. Uma igreja que quer multiplicar, uma igreja que tem maturidade, uma igreja que quer atravessar fronteiras, ela precisa aprender a cuidar do outro. Vamos aos versículos 27 a 30 de Atos 11.
Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Meus queridos, a Bíblia nos ensina, olha que o livro de Atos é todo recheado disso, de pessoas cuidando de quem? Pessoas cuidam de pessoas. Lembram de um candidato a prefeito que teve em Belo Horizonte, alguns tempos atrás? Tem uns 15 anos, eu estou indo longe agora, né? Mas ele falava uma frase que é certa: quem cuida de gente é gente. Ele falava que pessoa cuida de pessoa. E é verdade. E é verdade. Eu não posso interessar muito mais em trocar meu telefone do que cuidar do meu irmão. Eu não posso interessar muito mais em ter uma televisão de última geração na minha sala do que cuidar do meu irmão. Eu não posso interessar muito mais em ter roupas novas todos os dias do que cuidar do meu irmão. Eu não posso interessar muito mais em comer todo dia uma coisa diferente no iFood do que cuidar do meu irmão. Nós estamos sendo levados a isso diariamente. Você compra um telefone hoje, daqui a 6 meses ele já está desatualizado. Esses dias mesmo saiu o iPhone 14 Pro Max, depois saiu o 15 Pro Max, e já está vindo aí o 16 Pro Max. Telefone que custa no seu lançamento R$14 mil. Sabe o que é R$14 mil? São 10 anos, são 10 meses de um trabalhador assalariado, guardando, vou falar um ano, porque tem os descontos, né? Mas é um ano de um trabalhador assalariado, guardando o seu dinheiro para comprar um telefone celular. Crente não pode ser assim. Crente não pode ter amor às coisas materiais. Eu não posso ver a pessoa do meu lado passando fome, passando necessidade e querer ter as melhores coisas para mim, meu querido. Eu não posso. Você pode até querer, mas o concluir não faça não. Não leve o pecado à consumação, não, como que chama? Quando eu executo o pecado, não é consumação, não. Esqueci a palavra. Lembra que Jesus disse que o pecado começa aonde? E nós somos tentados todos os dias. E o amor próprio está cada vez maior. Cada vez maior. Você se amar muito não tem problema nenhum. Desde que você ame o próximo, tudo bem. O que você acharia se o seu irmão da igreja estivesse trocando de telefone todo ano e você passando fome em casa? O que você acharia do pastor da igreja trocando de carro todo ano e os irmãos passando necessidade? É duro, mas isso acontece demais. Uns irmãos com muito e outros sem nada. Não estou falando aqui socialismo, comunismo, não estou falando de nada disso, meus queridos. Eu estou falando de amor ao próximo. Eles perceberam que ia ter uma fome, e o que eles fizeram imediatamente? Se ajuntaram para enviar uma oferta para as pessoas que estavam em necessidade. E a oferta não é sobra, como o dízimo também não é sobra, é a parte. Quem aqui tem dinheiro todo final do mês sobrando para dar dízimo? Levanta a mão.
Eu não tenho. Mas você precisa ser dizimista fiel para sustentar as pessoas. Não podemos ter amor ao dinheiro. Falar de dinheiro é tão chato dentro de igreja. É uma coisa que não precisaria ser dita. Deveria ser uma coisa orgânica. As pessoas deveriam ajudar uns aos outros naturalmente. Mas o pastor precisa falar disso. Infelizmente. Existem umas pesquisas que dizem que somente 30% das pessoas crentes são dizimistas. E nós aqui da Quarta Igreja não estamos longe disso. Infelizmente. Infelizmente. Não estamos longe disso. Poderíamos avançar muito mais, cuidar de muito mais pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas não são fiéis na ajuda da igreja. A igreja não consegue planejar a longo prazo, porque falta fidelidade. Alguns são fiéis todos os meses, alguns são ocasionais e outros não são de forma alguma. E aquele irmão que não é dizimista vem pedir ajuda para a igreja, o que a igreja faz? Ajuda da mesma forma. Vai ajudar da mesma forma, vai continuar ajudando, vai continuar cuidando, acolhendo da mesma forma. Os irmãos se preocuparam. A igreja de Antioquia se preocupou com os irmãos da Judeia. E eles enviaram uma oferta para as pessoas que estavam passando por necessidade. E qual que é a religião que a igreja, que a Bíblia nos ensina? Muito bem, meu querido. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Precisamos fazer isso. Cuidar de órfãos, de viúvas. Infelizmente, o que nós vemos muito no mundo hoje é viúva de marido vivo, uns bananas que não cuidam das famílias, que não honram a calça que usam, não tem honra à calça que usa, não cuidam da sua família, não dão a vida pela sua casa. E Paulo disse: homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E nós precisamos, como igreja, cuidar dessas famílias. Quando eu estava na segunda igreja, nós acompanhávamos uma família em que nós dávamos cesta básica e ajudávamos com algumas coisas. Eles não iam na igreja. Iam esporadicamente. Fazíamos culto na casa dessa família. Ajudávamos essa família. Alguns irmãos da igreja chegavam perto: para de ajudar, o marido é viciado, fica na rua a noite inteira usando droga. E eu ficava pensando nas crianças da casa: meu Deus, o que eu faço com essas crianças então? Mando elas para a rua com o pai, para ficar atrás dele, no boca de fumo, esperando ele acabar de passar o êxtase do crack, para pedir ele alguma coisa? De forma alguma. De forma alguma. O papel da igreja é ajudar. Esses irmãos aqui poderiam ter falado: mas lá em Judeia está tudo muito distante, eu nem sei o que está acontecendo lá. Mandaram a oferta. 1 João 3, 17 e 18. Para a gente terminar. O culto hoje estendeu um pouco mais, já são 8h40. João 3, 17 e 18. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca para fora, mas de fato
e de verdade. Versículo 19. E nisso conhecemos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Quer ter paz, meu querido? Olha que a Bíblia orienta. Ajude as pessoas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele incomoda a você ser, ou você ter compaixão. A palavra paixão significa sofrimento. Compaixão é sofrer com alguém. Nós precisamos aprender a sofrer com as pessoas. Se nós queremos uma igreja que multiplica, nós precisamos ser essas pessoas. Recapitulando, a igreja de Antioquia nos desafia a viver os 3 princípios de uma igreja que quer se multiplicar. O primeiro deles, evangelizar com ousadia e alcançar todas as pessoas. O segundo ponto, discipular para formar uma igreja sólida e madura. E terceiro ponto, demonstrar cuidado genuíno, servindo de forma prática e amorosa. Como quarta igreja batista, meus queridos, nós precisamos assumir nosso papel do plano de Deus, sendo luz na terra, sendo sal na terra. Se formos intencionais, lembra que a gente fala sempre sobre intenção? Eu preciso ser intencional em obedecer ao Senhor nessas áreas, experimentaremos uma multiplicação e a expansão do reino de Deus. Feche seus olhos. Ore por você, para que o Espírito Santo de Deus te mostre como você pode contribuir ou como você está contribuindo para a multiplicação da igreja de Cristo Jesus nessa geração. Você precisa de mudar alguma coisa, deixar algumas coisas, alcançar outras coisas, melhorar algumas outras coisas, para que a igreja de Cristo Jesus seja multiplicada através de você? Ore clamando a Deus para que o compromisso com a evangelização nasça no seu coração. Que você esteja disponível para discipular pessoas, para cuidar de pessoas, como nós vimos que aconteceu na igreja de Antioquia. Pai, nós estamos aqui com o nosso coração aberto ao Espírito Santo do Senhor, para que nos mostre onde nós precisamos mudar. Pai, mude os nossos corações. Pai, se eu tenho amor às coisas desse mundo, me tire o amor das coisas desse mundo. Pai, se me falta coragem para ser evangelizador, para ser evangelista, Pai, que o Espírito Santo do Senhor me encoraja para ser essa pessoa. Traga arrependimento aos nossos corações, Pai. Que o nosso preconceito caia por terra neste momento. Que nós não possamos escolher pessoas para evangelizar, mas que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, a quem nós devemos chegar, a quem nós devemos falar do poder do Senhor, da salvação do Senhor, do reino do Senhor, meu Pai. É tudo que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu falei uma frase um dia numa visita, e eu gosto muito dessa frase. Deus é um investidor, e Ele só vai investir naquilo que dá resultado. Deus é um investidor, e Ele só vai investir naquilo que dá resultado. Lembrem-se da parábola dos talentos. Deus não joga nada fora. Ele olha onde está dando resultado, vai lá e lança mais para dar mais resultado. Que nós sejamos essa igreja. Amém? Vamos a alguns recados. Hoje os meninos e a Fran não vieram, porque nós
fomos convidados para almoçar na casa do meu irmão, e eles ficaram brincando lá, e quando nós fomos ver no relógio era quase 3 horas da tarde, acabou atrasando tudo e não deu para eles virem. Quem tem criança pequena em casa aí, ainda mais o tamanho deles, sabe a dificuldade que é arrumar uma criança. 2 então, pesado. No dia 13 e 14, falei certo, de dezembro? 14 e 15 de dezembro, nós teremos o nosso retiro da igreja, o nosso acampamento, o nosso encontro. Então vocês estão todos convidados. Eu peço só que você coloque seu nome lá no grupo. Tem uma lista do grupo da igreja lá. Você pode colocar seu nome lá. Estou gostando de ver algumas pessoas, inclusive visitantes, têm colocado o nome lá para ficar com a gente lá. Nós estamos pedindo a contribuição de R$30 para ajudar com as despesas, mas esse valor não é obrigatório. Eu peço que você haja com bastante seriedade no seu coração e dizer: eu posso contribuir ou eu não posso contribuir, e agir de acordo com o que o Espírito Santo te orientar. No dia 21 de dezembro é aniversário do Samuel e da Rebeca. Já mandei no grupo da igreja também o convite. Eu peço encarecidamente, se você pretende ir, já faça lá a sua sinalização, para que nós possamos nos organizar melhor para receber os irmãos lá com a gente. O tema vai ser a Arca de Noé. Eles gostam muito do desenho, das brincadeiras da Arca de Noé, das musiquinhas. Domingo, sábado que vem, dia 23, é sábado mesmo, né? Aniversário da primeira igreja. Eu convoco os irmãos que estejam lá com a gente. Eles sempre têm muito carinho com essa igreja, e uma forma da gente também expressar o nosso carinho com a igreja é estando lá no aniversário dela. O Conexão, o último Conexão do ano, dia 30 de novembro, vai ser aqui na nossa igreja, às 19h30. O último culto de jovens, né? Do ano. Então você está convidado também. Amém? Culto de oração, às quartas-feiras, às 19h30, tem sido muito bom, muito produtivo. Deus tem falado aos nossos corações. Os nossos cultos matinais, às 9 horas da manhã, e os nossos cultos noturnos, às 19 horas no domingo, todos os dois. E hoje a cantina, cachorro quente, R$8, vai ter a promoção 2 por 16 ou 3 por 24. Você pode comer à vontade, tá? Essa cantina é para arrecadar fundos para o nosso encontro no dia 14 e 15 de dezembro. Então, seria bom que todos participassem com a gente lá. Tá bom, meus queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente ir embora. Lembrei de tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós aqui louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, porque o Senhor permite que nós façamos isso. Não é mérito nosso, Senhor, é mérito do Senhor, porque tudo pertence ao Senhor, porque do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor são todas as coisas, e por isso nós estamos aqui, Pai. Que o Espírito Santo nos oriente todos os dias como nós podemos fazer isso em nossas casas, no nosso trabalho, na escola, no dia a dia. Que nós não percamos esse foco de adorar ao Senhor. E com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Vamos ali comer um cachorro quente.